Eu começo perguntando, tivemos mais cedo, às 9 horas da manhã, o desfile em Brasília, tradicionalmente, com as autoridades, presidente Lula, ministros do Supremo também presentes, o próprio ministro José Múcio das Forças Armadas, claro, outros integrantes, como o Bruno Pinheiro disse, o presidente da Câmara Arthur Lira não esteve, mas sim o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e agora, não só aqui na região da Avenida Paulista, mas outras partes do Brasil também com o evento 7 de setembro, e agora essa manifestação aqui na região da Avenida Paulista, que tem esse cunho em relação desde que o X foi suspenso aqui no Brasil. De qualquer forma, essas mobilizações do 7 de setembro em todo o Brasil nesse sábado. Alan Gani. Perraich, o que me chamou a atenção é que, de um lado, você tem uma manifestação popular em várias capitais de uma maneira orgânica e não necessariamente contra um político, um presidente da República, mas contra um ministro do Supremo, um impeachment, do ministro do Supremo, muito em função, o estopim desse caso, relacionado à suspensão do Twitter no Brasil. Então, isso é bastante inédito. Do outro lado, a gente tem o desfile oficial. E me chama a atenção a ausência de povo, E ali todos os poderes reunidos, evidentemente que há algo protocolar, mas não deixa de ser emblemático. O Congresso, representante do Senado, representantes do Supremo Tribunal Federal e do Poder Executivo, o que mostra uma crise hoje na sociedade brasileira de representatividade. A população, ela não se vê mais representada por nenhum dos três poderes. É como se essa democracia ela não tivesse mais um caráter popular. É isso que chama atenção no dia de hoje. De um lado, o povo, do outro lado, o establishment, aí na constituição dos três poderes. E, Alan Gani, aproveitando também esse clima do 7 de setembro, há também a participação dos políticos. Até o prefeito Ricardo Nunes está aqui ainda na região da Paulista, ele já fez o discurso dele, claro que não pudemos acompanhar, temos todas as restrições impostas pela lei eleitoral, claro, mas de qualquer forma, de que maneira os políticos também se aproveitam desse clima cívico, isso não é de hoje, É algo que vem aumentando nos últimos anos aqui no Brasil, pelo menos talvez a partir de 2018, com aquele ano da campanha eleitoral, mas isso veio mais forte depois. De que maneira os políticos também se aproveitam e se isso é suficiente para que eles consigam votos também? É o momento de se fazer política num dia cívico? Olha, evidentemente que o ideal seria a não participação dos políticos, porque daí reforça mais ainda o caráter cívico da manifestação, o caráter orgânico da manifestação dentro de uma pauta legítima da população brasileira. Agora, evidentemente que os políticos espertamente se aproveitam da situação. Vindo aqui para a Jovem Pan, eu passei pela Avenida Paulista, estamos aqui próximo, e aí eu vi, de fato, muitas pessoas com bandeirinhas, camisetas de vereadores, aproveitando o momento para fazer política. Eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso vai ser convertido em votos. Muito provavelmente, aquelas pessoas já mais famosas aí, sim, pode reforçar o voto para aquele determinado candidato. Agora, aquela pessoa mais desconhecida, não sei se isso tem um poder de conversão de votos. Até porque essa manifestação ela não tem um caráter político, uma manifestação muito focada em liberdade de expressão, diferentemente de outras manifestações no passado. Pois é, estou aqui conversando com o Alan Gani, chamo também o Bruno Pinheiro de Brasília, justamente para tocar nesse assunto, o Bruno, até que ponto as campanhas eleitorais aí em Brasília também, apesar do Distrito Federal ter um caráter diferente um pouco em relação à administração pública, mas por mais que aí tenha sido mais cedo esse desfile do 7 de setembro com as autoridades, algo um pouco mais formal, com menos questões políticas, como nós temos aqui em São Paulo, de que forma a campanha eleitoral aí na região também em Brasília, no entorno de Brasília, os políticos usam esse momento cívico para fazer campanha e distribuir santinhos, distribuir adesivos e tentar convencer o eleitor a votar.
O que importa é o recorte nas redes sociais, na verdade, né, Tiago? É importante relembrar, aliás, ótima tarde ao nosso comentarista Alan Gani. Sempre uma honra recebê-lo aqui, dividir a Jovem Pan contigo. E aí, Alan, eu ouvi a sua fala justamente porque o 7 de setembro, durante os 4 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente viu aquela esplanada cheia, era um momento realmente que vinha ônibus, outras pessoas vinham de diversos estados, de outras cidades, mas anteriormente não era assim. O 7 de setembro sempre foi uma data que reuniu os servidores e quem é aqui do Distrito Federal. Então não foi um evento tão cheio, não existia uma cultura de encher um 7 de setembro. Então, quando a gente vê o ano anterior já no comando do presidente Lula e já esse ano, o segundo ano da sua gestão, com um 7 de setembro muito menor do que nós assistimos nos anos anteriores, é quando volta uma normalidade do que era, porque o que acontecia justamente quando chegava perto de um 7 de setembro, tinha um conflito, alguma situação em andamento no Congresso Nacional, ou que era de interesse do Palácio do Planalto e havia sido judicializado, como a história do novo marco temporal, né, sobre orçamento secreto. Essas histórias rendiam muito e se tornavam a pauta no 7 de setembro, ou seja, se tornava quase um evento eleitoral antes de uma eleição. Então, por esse fato, gerava ali uma revolta de quem estava indignado e ocupava a rua, ocupava a esplanada dos ministérios. Então, isso justificava justamente esse evento todo, aquela imagem, aquela repercussão de um local cheio, de uma esplanada movimentada. Agora a gente assiste o quê? Que é somente um evento do 7 de setembro, uma apresentação, como acontece em qualquer outro estado, em qualquer outra cidade, a apresentação das Forças Armadas, a Esquadrilha da Fumaça, que é algo que chama muito a atenção. Então isso justifica então esse evento um pouco mais esvaziado do que estávamos acostumados, porque se tornou um evento, uma data ali, o 7 de setembro, que os aliados do governo, que agora são oposição, usavam para realmente expor as suas ideias e ao contraditório também, ocupando as ruas aqui da capital federal, Tiago e Alan. E Alan Gani, é até curioso isso que o Bruno está falando, né? Porque essa questão política num evento cívico de 7 de setembro, isso veio um pouco depois ou recentemente, né, por causa desse clima político do Brasil, mas eu me lembro que sempre foi um desfile em que as crianças eram levadas pelos pais. Eu lembro aqui em São Paulo, quando não havia nem o sambódromo do AMB, mas o desfile era na Avenida Tiradentes, mesmo local onde era o desfile das escolas de samba, né? Eles montavam uma estrutura em ferro, depois desmontavam, depois montavam de novo para o 7 de setembro, ou seja, tudo isso foi mudando e essa mudança veio recentemente, não só com a força das redes sociais, mas também essa politização, não é? Exatamente. Antes era um evento justamente para celebrar a independência do Brasil, 7 de setembro, não havia nenhum tipo de cobrança e de críticas por parte das pessoas que estavam presentes no evento. Isso começa a mudar de um tempo para cá, talvez mais precisamente a partir de 2014, quando as manifestações passam a ter aí um caráter mais político e diferente do passado, as manifestações, essas mega manifestações nas capitais, hoje são identificadas com a direita, né? Quem sai na rua para protestar e para se manifestar é justamente ali pessoas com pensamento de direita, conservadores e liberais. E aí o 7 de setembro passa a ser marcado principalmente pela cobrança do impeachment da então ex-presidente Dilma, de fato resultou no processo de impeachment, não necessariamente o 7 de setembro, porque nem sempre cai num final de semana, mas numa data ali próxima, né? Ligado ao 7 de setembro. Depois ali já no governo Jair Bolsonaro, reafirmando, né, a liderança política do ex-presidente, e começam ali também manifestações contra o Supremo Tribunal Federal de uma maneira muito difusa. Teve aquele 7 de setembro que ficou marcado, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez
algumas críticas ali, né, contra o ministro Alexandre de Moraes, soltou algumas palavras, não pegou muito bem, depois até o ex-presidente Michel Temer o aconselhou a pedir uma desculpa para esfriar a situação. E agora, né, novamente, sem Jair Bolsonaro oficialmente com um cargo político, até porque ele está inelegível, o 7 de setembro é marcado novamente por uma crítica aí ao Supremo Tribunal Federal, né? Muito relacionada às questões de liberdade de expressão e também uma cobrança ao Senado Federal que poderia ser um contraponto ao pedido, né, de impeachment ou um contrapeso às medidas aí do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é um 7 de setembro, novamente com um caráter político, mas dessa vez não uma crítica a um poder eleito, né? Mas sim a um poder que é não eleito, que seria aí a atuação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois é, Alan Gani, só um registro, né? O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, falando nesse momento no carro de som instalado aqui na região da Avenida Paulista. E eu queria te perguntar o seguinte, a nossa reportagem trouxe algo que é muito curioso, né? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro oficialmente, entre aspas, né, está apoiando o prefeito Ricardo Nunes na campanha à reeleição aqui em São Paulo. Mas tem muita gente vendendo bonés de Pablo Marçal para justamente esse público, né, o público mais conservador, o público de direita, de uma certa maneira, e a gente vem acompanhando isso. Ou seja, é algo que chama a atenção em relação a isso, o apoio de um padrinho político a um político que está tentando, no caso aqui em São Paulo, a reeleição. De que forma a gente pode entender esse jogo político aqui em São Paulo nesse momento, há 30 dias, né, 29 dias da eleição? Alan Gani. Para o atual prefeito de São Paulo, o apoio formal indo a campo de Jair Bolsonaro e também do governador Tarcísio de Freitas é muito importante. Isso porque se a gente pegar esse público de direita, Berraich, ele está dividido, né? Então tem um pessoal ali que enxergou, né, no Pablo Marçal uma esperança, talvez em certo sentido até preencher o vácuo ali deixado por Jair Bolsonaro, então se apegou muito a Pablo Marçal. Por outro lado, existe um público de direita, né, pesos pesados aí, formadores de opinião, que vem Pablo Marçal com muito ceticismo, né? Enxerga ali um certo oportunismo, né, para capitalizar em cima da imagem de Jair Bolsonaro. Dizem que é muito diferente de Jair Bolsonaro, que não é de direita, enfim. Então, dado que essa direita está dividida em relação a Pablo Marçal, uma parte apoia Pablo Marçal, mas uma outra parte vê esse candidato com bastante ressalvas, é muito importante para Ricardo Nunes, justamente o ex-presidente da República, que é ainda hoje a maior força política do país, uma força orgânica, né? Prova disso, né, a manifestação do dia de hoje. Portanto, o seu apoio mais formal, mas não apenas protocolar, né? Um apoio fazendo críticas aos demais candidatos, um apoio também ali do lado, né, abraçando o atual prefeito de São Paulo, é muito importante para Ricardo Nunes. Da mesma forma, Tarcísio de Freitas também, né, que tem batido numa tecla de uma sinergia entre o governo do estado e a prefeitura. Claro, porque é uma eleição muito difícil, então para Ricardo Nunes, qualquer apoio, né, de duas figuras muito importantes, tanto o Tarcísio quanto o Jair Bolsonaro, para ele é muito importante, dado que ele tem aí dois rivais muito competitivos, que é o Pablo Marçal e do outro lado o Boulos. Claro, Alan Gani, você continua com a gente, claro.